bem-vinda ao Café com Massagem. Hoje é quarta-feira e todo dia, a partir desse horário de 7h20 da manhã, 7h17, a gente está entrando no ar para conversar com você sobre assuntos relativos à nossa querida massoterapia, aos processos que levam ao desenvolvimento pessoal e profissional, a técnicas, a atendimentos, trazendo aqui para você também orientações, dicas, como o pessoal do marketing diz, trazendo para você aqui algumas sacadas. Isso é importante para a gente conseguir ir se fortalecendo e tendo cada vez mais informações importantes acerca do nosso desenvolvimento. Vamos chamar o pessoal do Instagram e do Academia do Massoterapeuta no Facebook também. Estamos ao vivo aí com toda essa galera. Bom dia para vocês. Vamos ver o pessoal do Instagram que está chegando aqui. E vamos trabalhando. Eu tenho colocado aqui nos últimos dias várias dicas e várias questões relativas a esse nosso processo. Então, se você tem de repente alguma dúvida, algum questionamento, você pode me chamar no privado para a gente conversar. Olha o pessoal do Instagram aí, bom dia. Estamos chegando com mais um Café com Massagem nessa quarta-feira. Tenham um ótimo dia. Vamos colocando aqui bom dia para a galera ir se ambientando. Como é que vocês estão? Estou vendo que a Kênia já entrou aqui. Tudo bem, Kênia? Bom dia. Espero que você tenha um ótimo dia hoje. Vamos aguardar que o Facebook, o Instagram e o YouTube vão avisando a galera que a gente está aqui. E nós vamos nos comunicando com vocês, vamos entregando esse material aqui para você, tá bom? Como é que vocês estão? Como estão as estruturas de vocês aí, de atendimento, de trabalho, de ajustes das formas de atender, como vocês estão se estruturando aí com todas essas novidades que vem acontecendo. Vão colocando aqui para mim abaixo como está para vocês aí o trabalho, como estão acontecendo aí para vocês as retomadas dessas estruturas todas que a gente vem acompanhando aí. Cada lugar tem uma situação diferente, cada profissional tem uma estrutura diferente de organização, de atendimento, e isso é importante também saber. Quanto mais a gente tiver organizado, orientado, mais a gente vai conseguir estruturar todas essas nossas diretrizes de atendimento e de melhor. Estou ajeitando a câmera aqui para o pessoal poder visualizar toda essa estrutura que a gente está colocando aqui para você. E hoje, quarta-feira, a gente vai trabalhar com algumas dicas importantes para você. Eu trouxe aqui 4 dicas, pega papel e caneta aí e anota. 4 dicas para você atender melhor. 4 dicas para te ajudar nos seus atendimentos. A Kênia está colocando aqui que lá na região dela, ela está num processo de decisão sobre a área, sobre a estrutura, sobre várias questões pertinentes aí, então ao trabalho dela lá na região da Bahia. O Luiz está chegando aqui, a galera de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul. Que bom ter vocês aqui conosco. O pessoal do YouTube está chegando aqui. Bom dia para você que está aqui na Academia do Massoterapeuta no Facebook também. Então vamos lá, vamos colocar aqui para você.
4 dicas, 4 estruturas de trabalho para você desenvolver o seu melhor na massoterapia. Técnica você já tem, gostar de massagem você já gosta, mas como você transformar esse seu amor, essa sua paixão em algo que você possa viver dele? Não é fácil, porque muitas vezes você tem que se desapegar de estruturas emocionais que não trazem o retorno ou a condição de comportamento que você precisa para virar o jogo, para mudar a sua história dentro dessa estrutura. E isso acontece muito com os massoterapeutas. Por ser uma área de comunicação interpessoal muito poderosa através do toque, a maioria das pessoas fica focada apenas em uma parte do processo e naufraga o seu barco nas outras áreas. Qual é a área que fica apegado na massoterapia? O toque, tato, as sensações, e não presta atenção em outras áreas que são profundamente importantes e interconectadas. Tá? Eu não canso de dizer aqui para você, massoterapia é muito mais que manobra, e todo mundo concorda comigo. E aí essas mesmas pessoas que concordam comigo não conseguem transformar os seus resultados. Por que será? Uma coisa é o discurso, concordo com você. Outra coisa é você conseguir aplicar aí na sua vida, na sua jornada, aquilo que a gente está falando aqui. Não, eu não aceito isso, eu não acredito que é desse jeito. Eu não aceito isso aí desse jeito que ele está falando, eu vou fazer do meu jeito. Por quê? Porque esse meu jeito é como eu vejo as coisas e as situações somato-emocionais e os valores a que eu estou apegado. Na massoterapia, esses 4 processos, essas 4 etapas que eu vou contar aqui para você agora, fazem parte da estrutura de crescimento de qualquer profissional em qualquer área. Mas, como a gente está falando aqui do nosso cantinho de massagem, de massoterapia, a gente vai elencar aqui para você. Antes da gente começar, eu quero mandar um grande abraço para minha colega Joana Rebelo, lá em Lisboa, em Portugal, onde a gente já tem parcerias, onde a gente já está trabalhando. Existem alunos do Método R2, do Academia, em vários pontos de Portugal. Então, um grande abraço para vocês. Saúde aí, Joana Rebelo. Vamos lá. A primeira situação que você tem que entender no processo de atendimento. Vamos pegar o atendimento aqui. A pessoa chega até você, ela te liga, marca uma sessão, fala a queixa dela ao telefone. Eu estou com dor, estou com limitação, estou com falta de mobilidade, enfim. Estou estressado, estou sem dormir, enfim. A queixa que for, pega aí uma queixa que você queira para ilustrar isso. A pessoa te liga com a queixa. E aí ela marca com você, aparece para ser cuidada, para ser tratada. Você tem que entender o seguinte: para que você tenha resultado naquela pessoa, com aquele problema, você precisa primeiro de um processo, tá? E é nisso que os massoterapeutas se perdem, porque o processo na cabeça deles é fazer a massagem, é fazer o procedimento, e muita gente está no piloto automático. As mãos já comandam o espetáculo, o atendimento, o que for, e a cabeça está no outro lugar. Mas entenda, para você ter resultado, você precisa de um processo. Qual é o seu processo de atendimento? Avaliação, interpretação, o desenvolvimento do procedimento e depois a apresentação dos argumentos, da estrutura que você encontrou para o cliente. Esse é o processo. E está muito difícil as pessoas entenderem isso. Porque aí se apega naquilo que é conhecido, naquilo que ela sempre se agarrou. A minha massagem, o meu toque, o meu jeito. Gente, isso já passou. Isso é coisa de gente que está lá no jardim de infância da massoterapia. Para que você tenha outros resultados, para que você tenha realmente condições de ser aí referência na sua região, que você seja respeitado pelos outros profissionais das outras áreas da saúde, você tem que crescer. E o crescimento também é um processo. Eu lembro uma história de uma cliente minha que me contou sobre o filho pequeno,
que adorava assistir um filme da Disney chamado Os Três Porquinhos. E praticamente toda semana, isso há muitos anos atrás, toda semana ela tinha que ir na locadora e locar esse filme, para você ver como que faz tempo, né? Tempo do filme ainda, locado a fita. Então, o menino gostava de assistir Os Três Porquinhos e o pai e a mãe sempre pegavam a mesma versão daquele filme. E o menino passou ali 3, 4, 5, 6 meses assistindo aquele mesmo filme. Então ele decorou e ele se divertia com aquilo. Ele decorou as falas, os movimentos, ele decorou cada estrutura do filme em cada parte, do começo ao final. E aí, certo dia, o pai ele queria assistir de novo, o pai foi na locadora e pegou o filme. O menino, se não me engano, tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade. O pai foi e pegou outro filme, com uma outra versão do mesmo filme, Os Três Porquinhos, para levar para o menino. Quando ele chegou, colocou lá no videocassete, o menino foi assistir. Qual não foi a surpresa quando os Três Porquinhos que ele conhecia e que ele queria não eram os mesmos do filme anterior, da versão que ele estava acostumado e estava assistindo aí há vários meses. E aí ele chamou a mãe e falou: mãe, eu não quero assistir esse filme. Esses porquinhos são muito idiotas. Eu não quero, eu não gostei desse filme. E isso acontece muito com os massoterapeutas também. Não, eu não aceito que eu tenha que pensar em outra coisa que não seja técnica e manobra. Eu não aceito que eu tenha que pensar em outra coisa. Eu não aceito que o meu trabalho é prestação de serviço. Eu não aceito que eu tenho que vender. Eu não aceito que eu tenho que falar de preço com o meu cliente. Eu não aceito. Eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Então, se você não entender que é um processo isso que você faz, lamentavelmente você é igual a essa criança, que não aceita que existem outras versões, outras estruturas, outras estratégias. Porque você passou ali X tempo da sua formação sendo moldado para fazer manobra. E aí isso ficou automático em você. E esse é um dos grandes problemas. É por isso que muita gente na massoterapia não cresce, muita gente desiste. Não cresce profissionalmente, tá? É isso que eu estou falando aqui. Não cresce profissionalmente. Tem medo, tem barreiras de limitação e crenças acerca daquilo que ele faz. Uma das crenças: massoterapia não ajuda, massoterapia não é científica. Mas se você pegar os livros de médicos e fisioterapeutas aí do início do século passado, gente que fez estudos acerca dessa estrutura, você vai ver que tem muitas áreas que têm trabalho de manipulação, trabalho manual como referência. Muitos desses conceitos sobre massagem estão em fisioterapeutas que levaram para dentro das faculdades, para dentro da área da fisioterapia. Maitland, Mulligan, Mackenzie e vários outros que trabalharam muito nas pesquisas de massagem e de terapia manual. Depois é que os laboratórios vieram e chegaram com toda a força e poder e levou-se ao que a gente tem hoje, que é a área de medicamento. Mas se você pegar, por exemplo, um médico que estudou muito a fundo essa questão e desenvolveu uma técnica para isso, Dr. Cyriax, pesquisa aí, não acredita no que eu estou falando aqui não, vai lá e pesquisa. Técnica de massagem transversa de Cyriax. Você vai ler a história do cara, ele é um médico falando sobre massagem, mas por que a gente não vê isso hoje? Por que o massoterapeuta não tem apoio? Primeiro, porque ele não se esforça do ponto de vista de pesquisa. Ele pega a técnica e manobra que ele aprendeu e ele quer viver daquilo, daquele jeito. E para você trabalhar com pesquisa, para você ser um pesquisador, você tem que viver a vida estudando, praticando, comprando livros. Mas tem gente que acha difícil pagar 100, 200 reais num livro. E esse nosso caminho, ele é fascinante, mas ele não é barato, isso é o fato. Então existe um processo e você precisa acreditar no processo. Para você atender esse seu cliente, essa sua cliente com aquela queixa, você tem que entender de comportamento, você tem que entender de estrutura anatômica fisiológica, você tem que entender de biomecânica. E aí vem aquele engraçadinho, aquela engraçadinha. Não, eu não aceito que é assim. Porque no meu curso eu não aprendi assim. Se eu não aprendi assim, se o meu professor não me ensinou assim, eu não acredito.
Então tá bom, fica aí com seus resultados. E bola para frente, a gente vai apresentar para quem quer mudar, para quem quer outros resultados na vida profissional. Porque a gente sabe que a realidade aqui fora de subsistência, de sobrevivência, de melhora, de crescimento, ela exige um posicionamento diferente do convencional para qualquer área. Ah, eu sou bancário, eu sou piloto, eu sou Uber, eu sou dono de empresa, eu sou açougueiro e quero ter meu açougue, eu sou cara que tem uma sorveteria e quero construir a minha fábrica de sorvete, eu sou de academia, eu quero aumentar a minha academia. Cara, não adianta, eu sou também formado na área de educação física. Não adianta eu querer ensinar todo mundo a fazer exercício se eu não tiver uma estrutura. Para eu ter uma estrutura, eu tenho que investir em conhecimento, investir em outras áreas de atuação, investir em gestão. Depois que você fecha a academia, você tem que pegar as fichas todas, avaliar os seus clientes, você tem que entender como estruturar uma ficha de quem vai malhar, com quanto de peso. Quando eu trabalhei no Pilates, por exemplo, a cada uma hora eu tinha 3 alunos novos para fazer a gestão dos exercícios daquelas pessoas com as suas necessidades. Então a dica que eu deixo para você é, se você quer ter resultado, monte e acredite e trabalhe em um processo. Ah, eu quero ser bem sucedido na massoterapia. Primeira parte do processo. O que é bem sucedido para você? É agenda cheia? É cobrar mais caro? É atrair mais clientes? O que é agenda cheia para você? O que é ser bem sucedido para você? Tem um processo para você correr aí, para fazer isso acontecer na sua vida. Segunda parte, você não precisa saber tudo, tá? E esse é um problema que machuca, que martiriza os massoterapeutas. Ah, o meu colega fez o curso tal, vou fazer também. Ah, o fulano da cidade vizinha fez a técnica tal, vou fazer também. Ah, o fulano foi para tal estado, para tal lugar, fazer a técnica tal, vou fazer também. Vive na insegurança e na incerteza, mas não se aprofunda naquilo que estudou. E esse é um problemão para o massoterapeuta. Então, a segunda parte dessas dicas, a primeira dica é, se você quer ter resultado, acredite no processo. Então, a primeira dica é processo. A segunda dica, não precisa você saber tudo. Mas isso que você sabe tem que estar profundamente desenvolvido e ajustado ao que você pensa, ao que você acredita e ao que você faz. Vou contar a minha experiência para você. Eu adoro trabalhar com problemas de coluna. Eu adoro trabalhar com pessoas que têm instabilidade, quem passou por cirurgia. Ontem mesmo atendi um senhor que tem cirurgia nos 2 joelhos. Caminha todo tortinho, todo compensado, com limitações que já estão afetando a coluna. E aí eu tenho que entender o quê? Eu tenho que entender de biomecânica, eu tenho que entender de marcha, eu tenho que entender de flexibilidade, eu tenho que entender da cirurgia dele para poder ajudá-lo. E tudo isso com a mão, com os exercícios, com a leitura. Para mim, eu trabalho totalmente manual. Eu raramente uso algum tipo de equipamento e nem aparelho. Também não utilizo aparelho. Somente manual. Então eu tive que desenvolver muitas habilidades dentro da área para a coluna. Então, tudo que eu preciso saber sobre coluna, eu busco informações. Então eu não tenho interesse de saber ou de entender de outras técnicas. Eu não preciso saber, por exemplo, de ventosa, eu não preciso saber de aurículo, eu não preciso saber de reflexologia. São técnicas valiosas, importantíssimas para quem gosta, quer utilizar e se aprofunda nelas. Eu não me aprofundei. Então, para este trabalho que eu preciso, para essa estrutura de coluna, o aprofundamento que eu preciso, eu tenho. Então eu não preciso e não me sinto menos por isso. Tá? E não me sinto menos por isso. Aprofundei em uma área, decidi trabalhar nela, viver a partir dela, então eu tenho que ser o melhor que eu puder para mim, com as coisas que eu faço, que eu acredito e que eu me preparo. Essa é a parte 2 da dica, tá? 2 aqui, ó. Primeira, processo. A segunda, não precisa saber tudo. Dá até um alívio na gente, né? Não precisa você saber tudo. Depois, a parte 3, a terceira dica, ó, terceira dica para você que tá, tem 2 câmeras aqui, tá? Uma que está aqui com você no Instagram e outra que está aqui em cima com você do
YouTube e o pessoal também do Academia do Massoterapeuta que está aqui embaixo. Então, hoje a gente está numa rede aqui. Somos vários em 3 ambientes. Muito obrigado a vocês aqui. E depois, a terceira dica é confiança. Tá? Processo, conhecimento, confiança. Você precisa confiar no que então? Primeiro, confiar em você mesmo, em você mesma. Depois, confiar no processo. Existe um tempo. Você não colhe uma fruta madura no pé sem que antes esse pé tenha sido uma semente, crescido, dado flores, frutos, esse fruto amadureceu para você saboreá-lo. E hoje a gente não é só na massoterapia, tá? Mas a gente vive uma estrutura de pressa, a gente vive uma estrutura de desgaste. Parece que o mundo vai acabar se você não resolver aquilo naquele momento. E isso leva para dentro do coração e da mente do massoterapeuta uma preocupação desnecessária, que é a preocupação com resolver, com agradar, com o politicamente correto da situação. Você quer uma situação politicamente correta na massoterapia? A questão do você não pode sentir dor. Isso é uma mentira. Existem técnicas superficiais apregoando, não, eu tiro a sua dor, a dor sumiu, eu fiz a sua dor desaparecer. Você não faz nada desaparecer, você trabalha em acordo com o corpo. Então essa é a estrutura que precisa mudar, essa estrutura que precisa ser revista por você. E esta revisão faz com que você então tenha mais confiança em você. Você não vai conseguir resolver todos os problemas da pessoa de uma vez só. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que você não conhece toda a estrutura da pessoa, de repente pela sua formação você não conhece aprofundadamente. Segunda questão, as pessoas nunca te contam tudo, tá? Então esquece, ela nunca te conta tudo na primeira vez. Então você não vai conseguir. Então sossega aí, alivia a sua cabeça, tira o peso dos seus ombros que você tem que resolver as questões. Na verdade, você não está querendo resolver as questões do paciente. Você está querendo ficar bem com você mesmo, com você mesmo. Porque você é ansioso, você é ansiosa. A ansiedade do mundo tomou conta dos massoterapeutas também. E se você não trabalhar essa sua ansiedade, se você não trabalhar essa sua questão de pressa, de velocidade, você vai adoecer. E você não vai conseguir cuidar das pessoas. Por quê? Porque você não consegue. Não é porque você não quer, porque você não consegue. Querer você quer, conseguir você não consegue. E aí a gente tem os resultados frustrantes que a gente tem hoje. Resultados econômicos, resultados em tratamentos, resultados em uma formação que leva você a pensar só superficialmente. Você quer aprofundar, mas você não tem força, energia e muito menos o apoio do sistema tradicional para você se desenvolver e crescer. Esse é um fato. Então, primeira parte, vamos relembrar, para quem está chegando agora aqui. Processo, conhecimento, e você não precisa saber tudo nesse conhecimento, mas tudo que você sabe tem que estar profundamente enraizado nas suas atitudes. Depois, confiança, confiança em você mesmo, confiança no processo. Eu trabalho com cone hindu, aquele que põe na orelha para fazer limpeza. Cara, você tem que saber tudo sobre isso. Professor, eu trabalho com ventosa. Então você tem que saber tudo sobre o procedimento, você tem que saber tudo, tudo que você puder. Tudo você nunca vai saber, você tem que saber tudo que você puder acerca do processo, acerca dos problemas que você pode trabalhar, acerca dos benefícios, dos prós e contras. Mas você tem que confiar em você mesmo. Se o seu resultado hoje está ruim, está difícil, possivelmente essa confiança esteja abalada. Realmente eu não consigo, realmente eu não sirvo para isso, realmente massagem não é para mim, eu vou arrumar um emprego. Você pode ir para outra área. Mas lá também você vai ter que se desenvolver. E aí, quando chegar um ponto de você dizer, mas essa área aqui não é para mim, como diz o pessoal do Rio Grande do Sul, mas bate, isso aqui não está dando certo de novo. Por que será que não está dando certo? Será que o problema são com todas as coisas ou é alguma coisa dentro de você? Então a confiança em si mesmo faz com que você siga em frente.
Há umas 2 semanas atrás eu atendi uma pessoa que veio com muita dor nas costas, um pinçamento radicular de L4 e limitou todo o movimento de rotação e inclinação lateral. Aí a gente fez o trabalho, fiz o procedimento e ele saiu com muito menos dor, mas ainda saiu compensando um pouquinho. Falei, tá, mas eu achei que eu ia sair bom. Falei, eu também esperava que você saísse melhor, mas não saiu. Então você vai fazer o quê? Agora você vai para sua casa, vai repousar, vai descansar, vai deitar desse jeito, vai tomar banho sentado numa cadeira, se não vai tomar banho em pé, vai tomar banho sentado, para você ter um banho relaxante e não ter o risco de cair no banheiro durante o seu banho. Vai dormir nessa posição que eu estou te orientando aqui e amanhã você me conta como você amanheceu. Não era nem 7 horas da manhã, ele já estava mandando mensagem no WhatsApp, olha, cara, eu não sei o que você fez, eu acordei sem nada de dor, estou bem para ir para o trabalho, parabéns. O que eu estou ilustrando aqui para você? Que do momento que ele saiu da minha maca, 10 horas da manhã, até o outro dia, quase 24 horas depois, se eu, como profissional, eu fico me cobrando que eu não tirei a dor, que eu não ajudei, eu começo a questionar a minha confiança. O cara veio, não consegui tirar a dor, coitado, tá com dor nas costas, tá com problema de coluna, eu não consegui tirar a dor dele. Você já pensou se eu fico pensando nisso? Não, eu terminei o meu trabalho, libero ele, eu confio no que eu estou fazendo. Tchau, meu filho, vai descansar, vai fazer o que eu estou te pedindo e amanhã a gente conversa. Você precisa fazer o seu procedimento acreditando em você e na sua técnica e deixar o corpo dar a resposta dele no tempo que for preciso. Então essa é a terceira dica, confiança em si mesmo. Primeiro é um processo, depois você tem que saber o que é importante para você. Terceiro, ter confiança. E o último é um investimento em você, investimento no seu conhecimento, investimento em ferramentas. O que é uma ferramenta? Você pode comprar aparelho? Pode. Você pode comprar produto? Pode. Você pode comprar creme, pode comprar óleo essencial, o que você quiser. Isso é um investimento. Mas também tem um investimento interno, a preparação. Investimento em desenvolvimento. Ferramentas de gestão são investimento. No dia 8 do mês de maio, eu vou dar um curso sobre gestão de agenda inteligente. Quem participou do workshop no último final de semana já sabe mais ou menos o que é uma agenda inteligente, que não é só anotar o nome da pessoa do lado de um horário na agenda. Para você trabalhar por uma agenda existem muitos detalhes e nesse treinamento eu vou entregar esses detalhes, eu vou ensinar o passo a passo, o mesmo passo a passo que eu ensino nas mentorias. Então, ferramentas, coloca aí, depois você lê e se quiser você me chama e me conta quais são as ferramentas que você está investindo na gestão do seu trabalho. Nos últimos, não vamos falar agora, vamos falar desde antes da pandemia, se você já é formado há algum tempo. Nos últimos 4 anos, quais foram as ferramentas de gestão que você investiu, que você trabalhou e você se preparou aí no seu ambiente? Coloca aqui para mim, que curso você fez, que área você se habilitou. É importante. E aí quando você olha essa lista e você de repente vê que não tem nada lá, você se assusta. E isso que você deixou de investir está diretamente ligado com a primeira parte que nós falamos aqui, com os seus resultados. Então, se o seu resultado não está saindo de acordo com aquilo que você quer, é porque você não está desenvolvendo com o profissionalismo suficiente outras áreas. Você é um excelente profissional, você tem uma boa mão, você tem um bom procedimento, você tem um bom toque, a sua técnica funciona. Mas por que você não tem resultado? Porque será que você é igual aquela história do menino que eu contei no início aqui, dos 3 porquinhos? Eu não quero isso aí. Eu não acredito que tem outra versão. Quando você se apega demais ao que você aprendeu, ao que você sabe, você corre o grande risco de estabilizar na sua carreira, porque você não aceita que evoluiu. É igual os massoterapeutas que estão esperando a crise passar para voltar tudo como era antes. Esses caras já estão mortos profissionalmente, ele não vai conseguir virar o jogo,
Porque ele não entendeu a nova comunicação, ele não está entendendo as novas ferramentas, e ele não está entendendo ou se preparando para as novas necessidades dos clientes pós-estrutura de Covid. Você está entendendo o tamanho do desafio que se tem? Quando você diz que não aceita, não acredita, não tem problema nenhum. Você pode continuar não aceitando, não acreditando. Mas também você vai ter que aceitar os seus resultados. A Luciene, lá de Santa Catarina, está colocando aqui, ó, eu tinha um grande problema com nomes técnicos. Então, o desafio da Luciane era na comunicação. Ela trabalhou, venceu essa estrutura, aprendeu a falar disso, melhorou a sua comunicação e melhorou seus resultados. Tá vendo como vai além? O pessoal está colaborando aqui, está entregando informações valiosas para a gente. E você? Eu nem falo dessas palavras porque eu não aprendi. Então está na hora de você estudar. Eu nem falo de dinheiro porque eu não sei falar de cobrança, eu nunca aprendi, para mim não é importante. Aí vem aquela frase de compensação. A frase de compensação é a seguinte: dinheiro não traz felicidade. Mas não é pecado amar o dinheiro. É pecado amar o dinheiro, não é pecado ter dinheiro. O dinheiro pode proporcionar para você qualidade de vida, proporcionar para você melhora do seu conhecimento, proporcionar para você a melhora do seu ambiente para você atender o cliente. Então, como que dinheiro não é importante? Como que entender de cobrança não é importante? Quando a pessoa diz não para você, para o seu valor, o que você pensa? Em melhorar a sua comunicação para continuar fazendo o trabalho que você faz no valor que você sabe que merece? Ou você baixa o seu valor para agradar aquela pessoa e cria um gatilho na sua cabeça, você cria um limitador psicológico. Não, se eu falar que o meu trabalho é 100, a pessoa não vai querer pagar, igual aquele outro que quis me pagar só 50 e eu tive que receber. Eu tenho uma história interessante do meu trabalho também. Quando, há muito tempo atrás, eu também não tinha essas ferramentas e comecei a estudar e me desenvolver, logo novo de profissão, eu fui atender um senhor. Há muito tempo atrás, fui atender um senhor com problemas de câncer, fui orientado pelo médico a fazer um trabalho para ele, para melhorar a mobilidade enquanto ele estava em tratamento de câncer. E aí, a gente foi na hora de combinar o valor, combinar o preço. Na época, uns 15 anos atrás, eu acho, eu falei de um valor para ele. Falei, olha, o meu valor é R$ 40 por atendimento. Hipoteticamente, né? Meu valor é R$ 40 por atendimento. Aí ele falou, pensou, falou, não, eu consigo, um empresário, eu consigo te pagar 25. E aí você tá lá, você sabe que ele precisa do seu trabalho, você sabe que o seu trabalho é importante, mas tem essa outra questão de valores, porque era insuficiente para cobrir meus custos. Mas como era uma pessoa conhecida, você acaba indo pela emoção e você acaba fazendo algumas coisas que depois você vai ver que profissionalmente não era daquele jeito. E aí eu falei, então tá bom, vamos fazer X sessões a esse valor de 25 e aí a gente vê com o médico o que precisa. Aí fez o número de sessões determinadas pelo médico e depois tinha que fazer mais. Ele falou, pode continuar fazendo que o resultado está acontecendo, ele está melhor e você pode seguir fazendo o que você está fazendo. E aí nós fomos conversar de novo com ele. Aí, a agenda lotada, muito trabalho em outras áreas, eu falei, olha, para eu poder vir aqui na sua casa, eu gasto o dobro do tempo. Então, eu atendo você em 30 minutos, mas eu gasto 1h20 em todo o procedimento. Vir aqui, fazer o atendimento e voltar para lá e começar a atender. Então, eu não consigo fazer a menos de, sei lá, vamos colocar aqui R$ 80. Aí ele falou assim, não, mas logo agora que eu ia te passar para 30, não tenho condição. Então, na verdade, não é a condição, é a estrutura de uma pessoa que a vida toda passou barganhando, e o seu cliente é assim também. Ele passa a vida toda te testando. Você fala, ó, meu atendimento é R$ 150. Não, só posso te pagar 80. Eu lamento, mas eu não trabalho dessa forma. Hoje eu já consigo dizer assim, e não tem nada de errado com isso, e não tem nada de errado em você fincar uma bandeira, acreditar nela e trabalhar por ela. Vai pagar o preço que você determina quem acredita no seu trabalho, no seu processo e quem precisa daquilo que você tem de habilidade.
Você quer comprar um iPhone 10. Aí você vai lá na loja da Apple, o cara fala assim para você, ó, um iPhone 10 está custando R$ 7.000. Aí você chega para a pessoa, para o vendedor da Apple lá na loja e diz assim, ó, eu só tenho 5. Aí ele vai falar assim para você, ó, tem outros modelos aqui que custam 5, ou você pode ir numa outra loja comprar um outro telefone. E o massoterapeuta é apegado nessa questão emocional e ele fica perdendo tempo, perdendo dinheiro e criando nele mesmo um limitador psicológico. Então o problema tem mais a ver com você, com o seu desenvolvimento. E essa é a minha preocupação aqui. Você não vai deixar de ser uma boa pessoa, você não vai deixar de ser um bom ser humano, você não vai deixar de ajudar pessoas porque você está acreditando em você. Se você não acredita em você, se você não gosta de você, se você não se ama a ponto de enfrentar esses desafios por você, primeiro, como que você vai gostar do que você faz? Como que você vai gostar de outras pessoas? Eu amo a massoterapia, mas não consigo viver dela. Por quê? Porque todos esses entraves, essas barreiras psicológicas cegam você para o processo, cegam você para a autoconfiança, cegam você para o conhecimento daquilo que você precisa e cegam você para fazer investimento naquilo que você precisa investir. Isso é importante eu dizer aqui para você. A gente não, raramente você tem a oportunidade de fazer esse tipo de colocação aqui num curso presencial, porque lá o foco do curso presencial é técnica e manobra e aparelho. E aí eu não tenho tempo de conversar com você. O professor de repente até gostaria de falar alguma coisa para você, mas ele não consegue. Porque o objetivo daquela aula prática, você vai num curso é 90% prático. O objetivo daquilo ali é doutrinar você nos movimentos. E aí quando você sai pro dia a dia, que o mundo desaba na sua cabeça, você tem isso tudo que a gente está falando aqui. Eu faço massagem porque eu gosto, mas mesmo que você só goste, você tem que ter outra área para custear a sua vida. Eu só faço massagem para relaxar. Ótimo, seja o melhor profissional de relaxamento que você puder. Mas mesmo assim, você vai ter que entender de valores, você vai ter que entender de estruturas psicológicas que constroem o estresse do seu cliente. Você vai ter que estudar. Para falar de relaxamento, você vai ter que estudar. Você vai ter que entender de sono, de hormônios, da qualidade do sono. Você vai ter que entender de processos psicológicos do estresse, da ansiedade, da depressão, da raiva. Que tudo isso fazem parte do universo da pessoa que vem para relaxar na sua maca. Então esquece que você vai ficar só com técnica e manobra superficial. Você vai ter que aprofundar uma hora ou outra. Essa semana, depois de 21 anos de profissão, eu tive uma aula com um jovem de 22 anos que está estudando arquitetura. Uma aula sobre iluminação. Eu pus uma luz amarela na minha sala, indireta para ele, num acidente de percurso, e ele falou, olha, muito bom, eu estou estudando sobre isso na faculdade, e essa luz que você colocou aqui, nesse ambiente, com essa música, a luz não está direta em mim. Isso aqui é tudo que precisa para trazer aconchego para o seu trabalho. Parabéns. Um menino de 22 anos que está estudando ainda. Então ele me ensinou, ele me deu uma aula sobre iluminação, sobre aconchego, sobre a questão harmônica de uma sala, de iluminação, porque muitas vezes a gente deixa aquela luz do teto, a pessoa deita de barriga para cima lá e aquela luz no rosto da pessoa. E aí você tem que pôr uma toalhinha. Então, se você pegar e fizer esse teste aí com uma ring light ou qualquer outra, você não quer investir em iluminação, compra uma ring light e coloca lá a luz amarela indireta no seu paciente, no seu cliente. Você vai trazer um aconchego muito grande para o seu ambiente. E eu aprendi isso com ele e estou repetindo com outros pacientes que eu atendo e todo mundo tem elogiado. Por quê? Não fica aquela luz no rosto da pessoa, de repente ela quer ver alguma coisa, ela quer ter a sensação de liberdade, não quer ter aquela toalha pressionando os olhos dela. Então eu não uso mais a toalha, não uso mais o tapa-olho e fica com o quê? Com o ambiente harmônico. Isso, a gente, se você for sutil,
para captar essas informações, você vai aprendendo, vai crescendo e a maturidade vai chegando no seu processo, tá? Então hoje eu deixei aqui para você 4 dicas importantes para construir o seu processo, a sua caminhada de massoterapeuta de sucesso. Primeiro é processo. Tudo tem processo, tá, gente? Não adianta, tudo tem processo. Para você dominar a massoterapia, teve um processo de leitura, de aprendizado, do professor de repente pegando na sua mão, ensinando o movimento para você desenvolver o seu tato, a sua leitura de temperatura e de movimento, a sua sensibilidade, foi um processo. Você olha para os seus resultados financeiros, por que eles estão assim? Porque você não está fazendo o processo para gerar mais renda. Porque o medo, a escassez, a insegurança estão enraizados em você, estão te segurando. Não estão deixando você ter a confiança, que é a outra parte, ter a confiança. Não estão deixando você ter o conhecimento necessário. Você está acreditando só no sistema tradicional. Você está acreditando só que tem que comprar mais técnica, comprar mais manobra, comprar mais produto, mais aparelho. E isso vai fazer com que você tenha uma sala cheia de aparelho empoeirado, continuando com o bolso vazio, mas a sua parede está cheia de certificado, você está lustrando o seu ego com ele. Mas o resultado que é bom, nada. Então você tem que acreditar no processo, investir em outros conhecimentos que estão fora da área de técnica e manobra do sistema convencional, que está ficando ultrapassado, para ensino, na pedagogia de ensino, é essa a minha visão, porque técnica e manobra são importantes, mas o jeito de entregar técnica e manobra é que está ultrapassado. E depois, você tem que insistir no seu crescimento e investir em ferramentas, tá? Investir em ferramentas. Sem isso, sem essa estrutura, esquece que você vai ser um bom profissional, um excelente profissional. Na sua cabeça, para você, você é bom, você é excelente. Isso aí é o ego que faz. Eu sou, nossa, como eu pus para dormir, eu tirei a dor, eu resolvi. Isso aí tudo é o seu ego que está falando. Agora, a hora que você sai para a rua, a hora que você olha para os seus resultados financeiros, a hora que você olha para a sua estrutura, a hora que você olha para a sua agenda, ali está a realidade. E aí você vai racionalizar com um monte de coisa. Não, mas eu tenho outra área, mas eu trabalho com outra coisa, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. Ali estão as suas crenças. Então as 4 dicas que eu deixei aqui para você hoje, elas fazem parte de uma estrutura de desenvolvimento sua como profissional e como ser humano. As duas áreas andam juntas. É impossível você separar uma da outra. Porque tudo atinge você do ponto de vista subconsciente, atinge você por inteiro. E profissionalmente, essas 4 dicas que eu deixo aqui para você, elas levam a uma transformação profunda no jeito de você ver a massoterapia como ferramenta e no jeito de você analisar os seus resultados mais friamente. Porque tem gente que analisa apaixonado. Não, é assim, acredito assim, igual o menino que eu contei para você aqui no início dessa live do filme dos 3 porquinhos. Eu não quero essa outra versão. Essa outra versão é muito idiota. Porque está acostumado assim, ó, só daquele jeito. Apegou-se a algo, apegou-se a uma pedra no fundo do rio e não consegue, o barco não consegue navegar. Está estagnado. E aí o problema é da crise, o problema é do mercado, o problema é do paciente, do cliente que não quer pagar o preço que vale, mas o problema, na verdade, está no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Ou seja, você não está investindo nas ferramentas necessárias para gerar esse conhecimento. E assim você não acredita no processo, e você não acredita que este processo vai pagar as suas contas, vai colocar dinheiro no seu bolso, vai melhorar o seu ambiente. Se você não acredita no processo, você não acredita na sua formação e você não acredita que o mercado onde você está, que a cidade onde você está, possa reconhecer o seu valor. Você quer um reconhecimento externo, mas você sozinho você não se reconhece. Se você não se reconhecer primeiro, não se valorizar primeiro, raramente alguém de fora vai te valorizar. Então, para a gente encerrar a nossa live de hoje, tá bom? Muito obrigado a presença de vocês aqui no grupo Academia do Massoterapeuta. Já vamos encerrando aqui com vocês. Tchau, tchau. Vamos encerrando aqui